Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para apresentar para vocês o nosso primeiro episódio do podcast Café com Juliana Oliveira Imóveis. Eu sou a Juliana Oliveira e esse espaço foi criado para que eu e você aí que está aí em casa pudéssemos bater um papo gostoso, tomar um café da tarde com os nossos parceiros que estarão aqui, todos no segmento do universo imobiliário, trazendo notícias, novidades, informações, dicas para que você tenha a melhor experiência quando passar por uma transição no mercado imobiliário. E para estrear esse primeiro episódio do nosso podcast, eu trouxe para você uma mulher incrível, empreendedora, design de interiores, especializada na técnica Feng Shui, Tatiana Pontes Zampieri. Tati, um prazer ter você conosco nessa tarde para esse bate-papo. O prazer é meu, Jo. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito contente quando você me convidou, me chamou para esse bate-papo, para esse cafezinho gostoso, principalmente para eu poder mostrar para as pessoas o que realmente é o Feng Shui, né? Sim. Porque às vezes tem muito mito por trás, né? E é assim uma técnica incrível, que inclusive está muito em alta hoje, pela sensação que as pessoas estão precisando ter de acolhimento, de aconchego, né? Então, é muito legal, muito gostoso estar aqui para contar para vocês, assim, como o meu trabalho transforma uma casa em um lar, que eu acho que é o que todo mundo busca hoje, né? Não é uma casa, a gente precisa de um lar. É verdade. Mais do que móveis, parede, construção, arquitetura, precisamos ter o aconchego de um lar, né, Tati? Exatamente. Então, esse bate-papo vai ser maravilhoso. Nós formulamos algumas perguntas, tá? Legal. Que os clientes, os internautas, a gente foi pesquisando o que o pessoal queria saber, essa ligação de design de interiores com a técnica Feng Shui. E como você mesmo disse, há muito mitos, né? A gente precisa quebrar, eu acho que um pouco dos padrões, para a gente saber que nem tudo é aquilo que a gente pensa e o quanto isso pode agregar nas compras das casas, ou nem tanto também, às vezes a pessoa não vai comprar, mas quer mudar alguma coisa dentro da casa, né? Então acho que vai ser bem interessante esse bate-papo nosso hoje à tarde. Vai ser bem gostoso. Bom, vamos começar nosso primeiro bloco. Já pegamos nosso cafezinho, né, Tati? Delícia. Que não pode faltar para o nosso bate-papo. E nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre quebrar mitos e despertar a curiosidade entre a junção do design com o Feng Shui. Né, Tati? Isso aí. Vamos explicar tudinho. Isso. Gente, uma das primeiras perguntas, Tati, que nos foi feita, eu vou repassar para você, mas fiquem à vontade para responder, né, da maneira que você achar mais, assim, que vai dar mais certo o pessoal entender, né? É assim, ó, muita gente já ouviu falar em Feng Shui, com certeza, né? É um movimento que vem crescendo, né, Tati? Mas poucas pessoas realmente entendem. Afinal, o que é o Feng Shui, Tati? Então, o Feng Shui, ele é uma técnica milenar chinesa, tá? Então, o Feng Shui, ele já está aqui com a gente há uns 5.000 anos. Então, o que os chineses fizeram? Da mesma forma que os chineses, eles mapearam o corpo para criar o método da acupuntura, eles mapearam a casa. E na casa, eles encontraram as 9 áreas que regem a nossa vida, né? Então, a partir de todo esse estudo, o que o Feng Shui faz? Ele avalia as boas energias da casa. E essas boas energias, elas vão refletir onde? Na nossa vida. Porque a casa interage com a gente e a gente interage com a casa, tá? Sim. Então, nessa técnica, a gente vai estudar os ambientes, o layout, a disposição, as cores, e nisso tudo a gente vai organizar para quê? Para que a casa trabalhe ao nosso favor. Então, o Feng Shui, podemos se dizer assim, é uma cura da casa. Assim como a gente procura tratamentos para cura emocional, para layout, para estética, né? styler,
a gente faz isso tudo dentro de uma casa também, né? Sim. Para ficar tudo alinhado. Seria basicamente isso. A gente vai fazer, assim, a gente faz uma harmonização. Né? Então a gente faz um estudo e a partir desse estudo a gente vai harmonizar os ambientes, avaliando, né? Com um mapa que a gente aplica, que chama o Baguá. E ali a gente vai avaliar se tem falta, se tem excesso, a disposição da cama, Sim. onde está seu quarto, onde está seu fogão, onde eu tenho um banheiro, né? E a gente trabalha, né, na minha linhagem de Feng Shui, muito com cor, com iluminação, com vegetação, tá? Porque, principalmente assim, cor, iluminação, até a neuroarquitetura já está aqui comprovando, né, esses estudos, elas influenciam diretamente no nosso bem-estar e até no nosso mental, tá? Então ela mexe, tudo mexe com o nosso cérebro, tudo manda respostas pra gente, né? Então a gente recebe aquilo e o nosso corpo ele responde e reage de acordo com o ambiente que a gente vive. Não é só o ambiente interno, tá, Ju? Entendi. Não é só dentro da minha casa. Não, é o meu ambiente externo que eu tenho de vizinhos. É o meu entorno, é o meu terreno, é o local onde eu trabalho. Então, tudo isso interfere no nosso dia a dia. Sim. Nas áreas da nossa vida. E assim, né? até sem a gente entender sobre a técnica, a gente sente, né? Por exemplo, você chega numa casa que tem uma luz mais aconchegante amarelinha, tem uma vegetação, tem uma cor mais clean, a gente sente uma paz de espírito, né? Agora, às vezes você chega numa casa onde as cores não são harmoniosas, tem aquela poluição visual, aquelas luzes, não sei se isso influencia, mas aquela, eu mesma, tá, Juliana? Se eu chego numa casa, luz muito forte, muita cor, eu não me sinto bem. Eu gosto bastante da parte mais clean, mais leve. E até pegando isso que você falou, você vê assim, você vai numa casa, assim, você só tá indo visitar, né? Seja assim, numa casa, num restaurante ou numa loja, você só tá indo visitar. Então, se aquilo já te afeta, né? Por pouco tempo, você imagina assim, locais de longa permanência, né? Como eles afetam mesmo a nós e as pessoas que convivem com o nosso ambiente. A gente vê muito isso, né? Eu tenho meu filho que trabalha comigo aqui na imobiliária, ele é corretor, já está conhecidíssimo aí no universo imobiliário aqui da cidade de Itatiba e região, e a gente costuma fazer as captações de casas juntos. Então, às vezes a gente chega em casas que a gente vê muita cor, muita coisa, e sinceramente a gente sai meio que carregado, sabe? A gente sai falando, nossa, uma casa pesada. De contrapartida, a gente chega em casas que é tudo mais clean, mais árvores, mais vegetação, aí traz aquela leveza, sabe? Aquela paz que chega assim até dar um ânimo na gente. Então, realmente, sem conhecer a especialização do Feng Shui, a gente já vive, né? A percepção, né? A gente já vive. A gente tem. Exatamente. Uma pergunta também que fizeram para nós, para trazendo para você, é essa aqui, ó. Existe fundamento técnico ou filosófico por trás dessa prática ou é mais algo ligado à espiritualidade? Não, isso é uma pergunta muito legal, tá? Porque o Feng Shui, ele sempre foi muito ligado à espiritualidade. E não, o Feng Shui, ele não tem nada de espiritualidade, de religioso. Ele é uma técnica mesmo, é um estudo que vem esses milênios sendo aperfeiçoado, tá? Porque a gente tem que contar que o Feng Shui começou lá na China antiga, 5.000 anos. E aí ele vem sendo estudado por todos esses milênios e ele foi sendo aperfeiçoado. Porque você pensa que a gente começou lá atrás, não tinha fogão, era um fogão a lenha, não tinha banheiro dentro das casas. É verdade. Então, ele é um estudo assim, ele nunca para. O Feng Shui nunca para de estudar e a gente nunca para de estudar o Feng Shui, tá? Porque a gente precisa acompanhar também. Então, ele não tá ligado à religião, ele não tá ligado à espiritualidade, não. Ele é uma técnica de estudo mesmo. É uma ferramenta, tá? Né, Tati? É uma ferramenta que a gente pode estar usando dentro do nosso universo, exatamente, né? Que ela vai alinhar e vai organizar as boas energias da casa, tá? Porque é aquilo que a gente estava comentando. Você entra num lugar bagunçado, num lugar
sei lá, muito escuro, aquilo não te tumultua? Sim. Visualmente, com a poluição, até se vai num centro de uma cidade muito grande, aquilo não te tumultua? Bagunça, né? Bagunça, né? Então, a técnica do Feng Shui, ela pode ser aplicada em qualquer ambiente, tá? Ele não é só focado, assim, em residência, Sim, né? sim. Então, eu posso aplicar o Feng Shui em escola, para quê? Para melhorar a atenção do aluno, o bem-estar do aluno, o bem-estar do professor. Bem interessante. A gente pode aplicar o Feng Shui em grandes empresas, em indústrias, em lojas, em escritórios. Só no meu home office. Muito Ou, bom. por exemplo, assim, eu trabalho numa empresa muito grande. Só na minha mesa de trabalho. Então, assim, ele é uma técnica mesmo. Uma ferramenta, tá? Legal. Isso é bom, né? Porque já quebramos aí o mito. O mito. É um mito, isso é um grande porque mito. Assim, hoje que a gente nós tem, temos, né, sabe? várias formas de espiritualidade, religiões, e as pessoas se sentem atacadas quando algo ameaça isso, Sim. né? Então é interessante saber que o Feng Shui é uma ferramenta que a gente pode estar usando dentro das nossas crenças, dentro da nossa religião, para agregar naquilo que a gente sonha e almeja conquistar e a viver, né, Tati, Sim. com a qualidade de vida. Acho que já vou até pular para a próxima pergunta, porque a outra já seria mais sobre os mitos e preconceitos. A gente já falou um pouco, né? O Feng Shui pode ser aplicado por qualquer pessoa ou precisa de acompanhamento profissional, Tati? Fala um pouquinho pra gente. Então, o Feng Shui, ele precisa de acompanhamento profissional para quê? Para identificar os problemas, tá? Por quê? Porque que eu falei do Baguá, né? Que é o mapa que a gente usa. Cada casa é única. Então, isso que a gente tem que pensar. Cada casa é uma casa. E nenhuma casa é perfeita. Sim. Tá? Assim como nós, né? Assim como nós. Então, eu vou te dar o Baguá, por exemplo. Ai, Jus, coloca ali na sua porta de entrada e você acha, não é bem assim, tá? Porque as formas da casa, elas vão trazer aí algumas questões que só quem estuda consegue aplicar. Então a pessoa não pode ver um videozinho na internet e achar que vai aplicar a técnica em casa, que não vai ter resultado, né, Tati? Não vai ter resultado. E às vezes assim, você tem até um resultado negativo, né? Porque às vezes você acha, por exemplo, a minha área da prosperidade, que é o que todo mundo gosta. É verdade. A minha área da prosperidade é ali na esquerda. Ok, mas às vezes depende da posição da sua porta, depende de um desnível, alguma coisa que você tem, ela não tá na esquerda. Sim. Aí você vai energizar lá. E ali não é prosperidade. Então você bagunçou. Então, assim, ó, a análise profissional, a análise técnica, ela tem que ser feita, né, por um profissional. O que as pessoas conseguem e devem fazer sozinhas é a aplicação, né, das curas e energizações que a gente traz. Essa é a parte do aluno, vamos dizer assim. Essa é a parte do cliente, no caso, né? Então, assim, por exemplo, a Ju é minha cliente. Aí eu analisei a sua casa e eu falei assim, Ju, precisa fazer isso, 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 precisa pôr tal cor, uma almofada, tal. Isso você vai fazer sozinha. Eu vou te mostrar como você vai fazer. Não sou eu que vou fazer por você, porque até porque o ambiente é seu, né? Então você vai pôr a sua intenção e a sua energia. Mas aí sim, com tudo que eu vou te passar, com toda a minha análise, toda a base, né, Tati? Né? Eu passo para você, passo para o cliente e ele aplica. Isso é importante. Isso. É a própria pessoa aplicar o Feng Shui no seu próprio espaço, porque ela está se conectando. O que a gente precisa hoje em dia é de conexão, né? Sim, conexão. Tá todo muito desconectado. Tudo, é verdade. E você se conectar com a sua casa é super importante. Sim. Então, tudo que for fazer... É o primeiro espaço da gente, né? Exatamente. É onde a gente se recarrega, sim, né? A gente fala muito, assim, da prosperidade, porque é onde a gente se alimenta, é onde a gente, sim, descansa, é onde a gente recebe. Então, assim, mas a pessoa pode aplicar... Pode não, ela deve aplicar sozinha. Sim. Mas ela precisa de um profissional para ela ter certeza, sim, de que ela está fazendo a coisa certa no lugar certo. E isso que você está falando é muito interessante para o pessoal que está em casa, porque aí quebra realmente essa questão de religiosidade. Então, assim, eu sou cristã, você já me conhece, sabe? Então, eu posso trazer essa ferramenta e eu posso adequar ela
para a minha fé, para a minha crença, Sim. dentro da minha casa, de acordo com o design e a especialização do Feng Shui. Exatamente. Então, gente, é muito interessante, né, Tati? É. É muito legal. Bom, agora a gente vai terminar o nosso primeiro bloco e a gente depois vai voltar com um bolinho que a gente fez aqui, ó, Tati, pra gente tomar esse cafezinho e a gente vai responder mais perguntas para vocês. Muitas dicas para você que deseja ter uma assessoria dessa especialista. Voltando então, pessoal, para o nosso segundo bloco. Olha que essas perguntas agora são bem diretas e dinâmicas, hein, Tati? Vamos revolucionar o pensamento do pessoal que está lá em casa. Vamos lá. Já comendo um bolinho, né, Tati? É uma delícia, Ju. Cafezinho. Parabéns. E ó, tudo para que vocês se sintam como se vocês estivessem aqui com a gente. Tati, o bloco 2, nós vamos falar sobre a conexão do Feng Shui mais o design de interiores com o mercado imobiliário. Trazendo mais um funil, para que as pessoas entendam verdadeiramente como isso impacta na hora de comprar uma casa, na hora de vender uma casa, depois que comprou, para ter uma conexão com a casa. Então, são essas as perguntas que nós vamos fazer para você. Sinta-se à vontade para responder da forma que mais te convir. Tá bom. Primeira pergunta, Tati. Quando você visita um imóvel pela primeira vez, quais sinais já chamam a sua atenção em relação à energia e funcionalidade do espaço, Tati? Nossa, eu falo assim, que tem o eu antes do Feng Shui e o eu depois, porque agora todo lugar que eu passo eu olho, mas assim, os pontos principais, assim, que mais me chamam a atenção, porta de entrada, tá? Posição do fogão, muito. Porta de banheiro aberta. Nossa. Bagunça, paredes em determinados lugares. Então, esses são pontos, assim, que... eu entro e já bato o olho. Já detecta. E até em casas vazias, às vezes, porque assim, o Feng Shui ele é muito legal para fazer também quando você, por exemplo, você vai mudar de casa, ou você vai alugar uma casa, para você saber o que você vai ter ali onde você vai morar. Né? Então, assim, quando eu entro num imóvel vazio, essa assessoria, também, assim, né? é bem interessante. Por quê? Porque pela análise da planta baixa, você descobre ali o que vai vir para você, né? Então, assim, quando eu entro numa casa vazia, numa loja, esses são os pontos, assim, principais, que mais me chamam a atenção, tá? A porta de entrada, banheiro, onde que tá, se tá aberto. Você comentou fogão, uma coisa sobre banheiro. Meus filhos, meu marido, nossa, podem falar muito. Eu sou toda a louca da faxina, tá? Eu sou empresária, corretora, mas amo cuidar da minha casa. E tenho minhas ajudantes, mas eu gosto de fazer. Sim. E uma coisa que muito me incomoda, sempre me incomodou, sempre ensinei meus filhos desde pequenos, é não ter porta de banheiro aberta. Isso é algo relacionado à especialização do Feng Shui? Totalmente. Tá? Olha, porque, que interessante. Para o Feng Shui, o banheiro ele é um dreno, tá, né? De energia. E não tem nada a ver com sujeira, tá? Tem a ver com a descarga mesmo, tudo. Então, como ele é um dreno de energia, por exemplo, a gente tem algumas áreas da casa que não é bom ter banheiro. Tá, legal. Outras não interfere. Porém, assim, a tampa do vaso aberto e a porta do banheiro aberta pode estar num lugar que ele não tem problema, sim, mas ele vai dar problema. Por quê? Porque ele é um dreno. E olha que interessante isso, né? No meu caso, eu detesto porta de banheiro aberto e vaso sanitário aberto. Isso sempre me incomodou. Mas aí, quando a gente tem um estudo com uma especialista como você, a gente pode trazer isso para a nossa família de uma forma que não é uma regra, né? Não é uma coisa assim, obrigatoriedade, mas é algo que vai trazer um conforto maior para a família, né? Para o ambiente da casa, e tudo se torna mais leve, né, Tati? Parece que não, mas ele vai influenciar. Olha só. Então a gente sai daquela questão assim, que nesse lado do filho, fecha a porta, baixa a tampa, sabe daquela coisa de obrigação, para ser uma questão assim, não, eu vou adquirir isso para minha vida porque não é legal. Vira uma conscientização, né, Tati? Deixa de ser uma obrigatoriedade para ser uma conscientização. Isso é muito legal. Tati, a segunda pergunta do bloco 2 é assim, ó. Existe algum ambiente de casa que costuma concentrar mais problemas energéticos ou de circulação? Não, Ju. Não. Porque assim,
Lógico que assim, a porta de entrada, né, ela Sim. é um lugar muito sensível pra gente, porque quando a gente vem da rua, a gente tá trazendo, vamos dizer assim, a rua com a gente, né? Uhum. Mas assim, um lugar específico, não. Por quê? Porque depende muito de como é a sua casa, né? Então, de como é o seu layout, de como está, de como é a sua planta, porque o Sim. layout ele é móvel, o layout eu consigo arrumar, não é verdade? Sim. A planta da casa não. Então, por exemplo, às vezes você tem uma falta, um banheiro num lugar errado, isso sim pode trazer um acúmulo, né, de energia parada. Assim, uma coisa que é importante, por exemplo, quartinho da bagunça, vou ser sincera, quartinho da bagunça é um ponto que pesa, né? Então, pode ter um quartinho de bagunça, mas pode. organizado. O quartinho da bagunça, ele não pode ser o quartinho da bagunça. Ele só tem que ter o nome do quartinho da A gente pode bagunça. até mudar o nome, porque eu acho que Sim, também a palavra tem poder, né? Então, assim, sim, se é a gente chama o quartinho da verdade. bagunça de quartinho da bagunça, ele vai ficar bagunçado. É verdade. Então, vamos chamar assim, o cantinho, o depósito, por exemplo, né? Sim, Então, isso é uma questão importante. Você sempre tomar cuidado com acúmulo e bagunça, sim, porque não adianta estar escondido. A bagunça está no armário, mas tem bagunça, sim. né? Mas assim, especificamente, a cozinha, não. Varia muito assim Até de porque casa para mobília, casa. bagunça são tudo coisas que são móveis, né? Você Sim, troca, você você organiza, organiza. você resolve. O Mas é legal cantinho. que você consegue entrar numa casa e entender tudo isso, né, Uhum, Tati? Isso é muito uhum. bacana, né? E pela leitura da planta baixa, tá? A gente identifica muita coisa. Então, às vezes, a pessoa, cliente, ele pede assim, eu quero melhorar a minha prosperidade, a minha saúde e meu sucesso, por exemplo. Só que você pega a planta baixa, o problema da pessoa está na família. E ela Sim, não vai te falar, porque às vezes aquilo é uma dor tão grande para ela, sim. né, que ela não vai me falar. Mas eu tô É vendo e verdade. eu vou trabalhar isso para Sim. ela. Até porque nós temos os nossos quartinhos de bagunça aqui dentro, né? Todo Eu mundo costumo tem, dizer né? Vamos que, falar a verdade. viu? Eu costumo dizer que às vezes, né, independente de religião, eu acredito muito em Deus, eu costumo brincar que assim, a gente deixa Deus entrar até certo ponto, mas tem uns quartinhos que a gente não quer dar a chave não. Não. E é Aquele legal. lugar que a gente sempre tem que revisitar, porque assim, quem não? Não Então, é verdade? Todo verdade. mundo tem. Se não tem o quartinho da bagunça, você tem o cantinho, o armário da bagunça, a cômoda, Exatamente. a gente sempre tem, né? É Mas isso verdade. é uma coisa que a gente precisa começar a se policiar. Sim, é verdade. Tati, agora a próxima pergunta, ela diz assim, ó, uma casa bem planejada energeticamente pode influenciar o bem-estar da família? E como isso acontece na prática? Resumidamente, né? Tá. Porque aí o pessoal vai sentir um gostinho e querer falar mais com você, Tati. Uhum. Totalmente. Né? Então, da mesma forma que uma casa não planejada interfere na sua vida, o Feng Shui, o design com Feng Shui, né? Que a minha especialização também é em Sim, projetos com Feng Shui. sim, Ou seja, projetar uma casa do zero. Significa que a pessoa tem uma planta e eu vou mudar isso totalmente? Não. Eu vou conseguir fazer as minhas curas e as minhas energizações dentro da própria planta que ela tem. Claro que a gente faz a sim, planta, né? Mas a pessoa pode vir com ela também. Então, o porquê que é importante? Porque você já coloca tudo no seu devido lugar. Então, às vezes, numa cozinha que está em determinada área, vamos trabalhar com o revestimento em tal cor, em tal forma. sim, Olha, tem um banheiro que está aqui numa área muito ruim, vamos tentar tirar? Ai, mas não dá para tirar. Tudo bem, vamos fazer uma cura nesse banheiro por sim, trás do revestimento. Assim, ninguém vai saber que ali tem Feng Shui, sim, né? Então, vamos trabalhar mais madeira numa área da família, sim. vamos trabalhar uma cor específica na área do sucesso. Então, sim, tá? Tanto a casa que não está energeticamente trabalhada, ela vai te influenciar negativamente, vai te Sim, trazer pontos, como a partir do momento que você trabalha o design e o layout, sim, muda tudo. E a família sente,
e não só a família, as pessoas que frequentam a sua casa, elas percebem. Sim. Bom, eu sempre fui muito sensível com essa coisa de conhecer casas. Eu amo conhecer casa, amo gravar casas lindas para vocês, mas sinceramente falando, eu sou um pouco sensível. Então, meu filho também. Toda vez que a gente chega numa casa, a gente já vai sentindo algumas coisas. E é legal que com essa ferramenta, a gente é como se abrisse uma terceira visão, né? Sim. Eu costumo ler muito sobre um pastor, já morreu lá da Coreia, ele chama David Young-Soo. E ele ensinou os cristãos a viver na quarta dimensão. É curioso, é fantástico, é como um Feng Shui, né? Então aqui a gente está abrindo uma visão que a gente não vai mais conseguir olhar da forma que olhava antes. E eu acho incrível quando isso acontece com a gente. Porque abre um horizonte, né, Tati? Você começa a explanar mais a sua vida, a sua família, os seus ambientes, né? E você começa a ver que é simples. Sim. Tá? As questões são simples de resolver. Sim. Né? Mas eu falo assim, que o Feng Shui, ele vai chegar para a pessoa na hora que ela precisa. Exatamente. Né? E faz assim, às vezes uma coisinha só, às vezes tem 10 para fazer, você faz uma, aquela uma, você já vai sentir. 1% bem feito todo dia já vem trazendo uma caminhada, né? Tati? Então, assim, é muito gostoso. Vamos lá, próxima pergunta. Você acredita que organização, iluminação e disposição dos móveis pode impactar até no humor ou produtividade das pessoas que moram naquela casa? Totalmente, tá? Totalmente. Organização, por quê? Quando a gente tem bagunça, o que faz? A energia não flui, ela vai parando naqueles pontos, né? Vai estagnando. Então, organização, principalmente para minha linha de Feng Shui, é essencial. Sim. Tá? Um ambiente organizado, ele eleva a energia, ele até deixa a sua mente organizada, né? Eles brincam que a gente fala, a nossa bagunça é a nossa bagunça mental, né? Então, sim, disposição de móveis, absolutamente. Então, assim, o lugar que está a sua cama, a sua mesa de trabalho, onde está o seu sofá, onde você senta na sua mesa de jantar, tá? Tudo isso influencia na posição que você assume na sua vida, né? Nem na sua casa. Olha que legal, tá? Muito forte isso, hein, Tati? Ju, se você puder repetir o finalzinho, porque lembra que você falou dos móveis, da organização. Tá dizendo assim, ó. Os móveis, né, que pode impactar até o humor ou a produtividade das pessoas. Sim, então, essa questão da posição de onde ela está, ela, sim, afeta a produtividade, criatividade. E tem uma questão da luz também, né, que você me perguntou. Sim, a luz influencia até no nosso ciclo natural. Então, tem uma coisa muito interessante que você vê essas publicações de Feng Shui, luz quente, luz quente, luz quente. Gente, luz quente é maravilhoso, mas, por exemplo, tem lugares que você não pode pôr luz quente. Sim. Porque a luz quente, ela te acalma. Você não vai pôr luz quente onde você precisa de produtividade. Exatamente. Né? Um hospital, por que tem luz fria? Porque as pessoas precisam de atenção. Sim. Né? Luz quente em determinado lugar, porque a luz quente ela é o elemento fogo, porque o Feng Shui a gente trabalha com 5 elementos. Que legal. Tá? Então a gente precisa ter a harmonia dos 5 elementos. Então, dependendo do lugar que você coloca uma luz quente, você potencializa o fogo. E isso não é bom. Traz a parte aconchegante, a calmaria e até um sono, né? Dependendo da profissão. Mas, às vezes, você aquece demais o lugar que você não deveria aquecer, né? Entendi. Então, até a questão da iluminação, da posição que você coloca a sua cama, seu sofá, seu fogão, isso tudo influencia na sua vida, tá? No bem-estar mesmo da família, casa e das pessoas como um todo. Muito interessante. Próxima pergunta, Tati. Deixa eu só tomar um copinho de água, porque... aproveitar. A gente fala, né? A gente fala, pessoal, mas é porque a gente quer realmente que vocês tenham uma visão mais clara desse assunto, né, desse tema. Porque, assim, eu depois que conheci, fiquei impactada e eu percebi que, mesmo sem saber dessa especialização da Tati com Feng Shui, e sem conhecer essa técnica, essa ferramenta, eu já me identifico muito, porque eu não gosto de coisa bagunçada, me sinto mal com muitas poluições visuais, eu gosto de tudo mais clean. Não quer dizer que seja 100%, mas eu acho
que já tinha uma sensibilidade sim, aí são questões que te incomodavam, né? E que tinha um sentido, tem um né? porquê, tem Não era somente uma implicância isso, tem uma boba. explicação. E às vezes você né? tá aí na sua casa incomodada com algo assim que às vezes está tirando a paz, o sossego da sua família, e é algo que está sendo assim uma intuição para que algo melhore. E você tendo a ferramenta certa, tudo se ajeita. Tati, próxima pergunta para finalizar o nosso segundo bloco. No mercado imobiliário, muitos clientes entram em um imóvel e dizem, bom, essa é a frase que a gente mais escuta dos clientes, não senti conexão com essa casa. O Feng Shui explica essa sensação? Sim, o Feng Shui explica e de várias formas, tá, Ju? Tá. Então, uma das questões que o Feng Shui explica, a questão da energia, Sim. tá? Nós somos energia, a casa é energia e o mundo é energia, né? Sim. Isso é física. Todo mundo aqui tem átomos, né? Então, tem várias questões. Às vezes a energia da casa não está vibrando com a energia do visitante, Da tá? Da pessoa. pessoa aqui, do comprador, no caso, né? Às vezes aquela casa, por exemplo, a pessoa precisou vender porque estava endividada, porque teve um divórcio. Às vezes até ela teve, sei lá, um emprego muito bom em outro país, mas ela precisou deixar essa vida aqui para se mudar. Então, a casa, ela carrega as sensações. Sim. Os né? sentimentos ali parado, né? Sim. Então, esse também pode ser um ponto, tá? E outro ponto pode ser realmente isso que eu falei, quando a gente pega a planta baixa do imóvel, às vezes tem faltas. O que é falta? É um pedaço da construção que não tem quando a gente aplica o baguá. Sim. E às vezes aquele comprador, aquela família, ela não se identifica com aquele imóvel, por quê? Porque ela não está naquele padrão. Ela não quer aquilo para ela. Entendi. Conscientemente, entendeu? Então, totalmente. Por isso que eu falo assim, que é muito interessante quando você vai comprar, alugar, reformar e fazer uma casa, fazer uma análise de Feng Shui. Porque às vezes tem questões que você não vive hoje que você vai poder começar a viver. Sim, sim. E que podem ser boas, porque a gente não tem só coisa ruim que a gente acha na planta baixa, não. Tem os excessos que são ótimos. Então, até uma planta baixa, assim, vamos dizer, bem planejada, se você coloca um excesso na construção em um determinado lugar, ó, está potencializando. Está potencializando. Né? Então, sim, isso tem tudo a ver, tá? Sim. Então, as pessoas, elas não se identificam, ou às vezes um imóvel, ele demora para vender, ou não vende, ou ele não recebe visita, nem o comprador, por essa questão mesmo. Sim, tá? Um sentimento que ficou parado ali. Exatamente. Você falou o divórcio, perdeu o emprego e aí precisou descer o padrão. Ou até um apego mesmo, assim, sabe? Verdade. Um apego, por exemplo, ficou só um casalzinho, todos os filhos casaram, a casa tá grande, o casal não quer mais sair, não quer sair da casa, mas vai fazer o quê? Mas você sabe que essas são as casas mais difíceis de vender, porque eles querem vender, mas a história que eles construíram ali foi tão forte, tão bonita, que o sentimento que eles têm com a casa não deixa com que a casa seja vendida. É o vínculo, né? Inclusive, eu já levei clientes em casas que tinha essa história, esse padrão, para você ter uma ideia, e o próprio cliente saindo da casa falou assim, poxa, Ju, a casa é maravilhosa, mas eles gostam tanto da casa, que dó, né, de ver eles saindo dali. Então, eu sempre falo, até inclusive com os nossos clientes, que o importante é estar bem resolvido. Tem que estar resolvido dentro de si, né? Você tem que estar curado para ir para o próximo nível. Tá, eu preciso vender aqui para comprar ali, então peraí, você precisa curar aquela dor que te fez vender, porque às vezes é uma dor para crescimento, é uma dor, como você falou, de diminuir padrão, uma dor porque a família mudou a estruturização, né? Mas precisa resolver essa dor, para que o imóvel possa estar liberado espiritualmente, energeticamente, para que o novo comprador venha e se sinta conectado, né? Então, é uma questão muito interessante, assim, o Feng Shui, ele resolve basicamente tudo, todas as questões. Olha que legal. Né? Então, por exemplo, a casa vazia pode ter esses problemas que eu falei, mas às vezes uma casa mobiliada, às vezes você mudar um sofá de lugar, você já muda totalmente a percepção que o outro vai ter na hora que ele entrar. Que legal.
É curioso. É bem curioso. Pessoal, nós estamos encerrando o segundo bloco. Já vamos vir com mais perguntas para vocês e espero que vocês estejam gostando, porque eu estou impactada. Estamos começando o nosso terceiro bloco e você que está nos acompanhando, assistindo, está gostando do papo, está gostando das dicas, compartilha, salva, deixa seu like, porque esse espaço foi criado, ele nasceu para que esse bate-papo com os profissionais cheguem até você. Tati, vamos para as próximas perguntas, hein? Essas são bem legais. Gente, perguntas curiosas, Tá. Pelo menos ao meu ver. Ai, que bom, vamos lá. Existe algum erro muito comum que quase todo mundo comete dentro de casa sem perceber? Cita para mim Tati. Existem vários e eu vou citar 2. Tá. Não usar a porta de entrada, negligenciar a entrada e a posição do fogão. O fogão? O fogão. Que interessante. Olha aí, pessoal, você não pode entrar pela porta da garagem. Eu sou uma pessoa que estou mudando isso, hein? Tem um porquê. Tem que entrar pela porta principal, né, Tati? Isso. Porque você é o dono da casa, Exatamente. né? Você precisa ter essa potencialização todos os dias que você pertence àquele ambiente, não é isso? Exatamente. Gente, muito interessante. Outra pergunta, Tati. Espelhos, plantas, cores e posição da cama realmente têm influência segundo o Feng Shui? Totalmente, posição da cama totalmente, espelhos bem posicionados, né, até para curas, plantas posicionadas estrategicamente, tudo. Tem corpo, principalmente, 100%. Então, depois que você assistiu esse vídeo, não vai comprar milhões de espelhos e começar a pôr espelho na sua casa toda, planta em todo lugar, que não vai resolver. Você tem que chamar a Tati, pegar o contato dela no final do nosso podcast, lá na nossa legenda, contratar ela para ela fazer uma análise na sua casa, ou na casa que você vai comprar. Aí é cada um. Tati, mais uma pergunta. Quais mudanças simples uma pessoa poderia fazer hoje em casa para melhorar a sensação de leveza e acolhimento? Então, como eu já falei, né, dá uma atenção para a sua entrada, né? Então, a entrada é por onde entra energia. Então, eu acho que assim, você dá uma atenção para esse ambiente, deixar ele limpo, organizado, já vai fazer bastante diferença. E uma que eu gosto muito de falar para o pessoal, tá? Gente, deixa o fogão limpo. Você vê que eu tô falando muito de fogão, né? Porque o fogão, assim, ele é a prosperidade da casa, tá? Olha só. Então, assim, dê atenção para sua entrada, porque é por onde a energia entra. E dê atenção ao seu fogão, deixa ele sempre limpinho, tá? Bonitinho, porque dali sai o seu alimento, dali tá o fogo que ativa tudo. Olha que isso não foi só uma resposta, hein, pessoal? Foi uma dica. E que dica, hein? Gente, é muito interessante esse bate-papo, porque eu detesto fogão sujo. Eu vou te falar um segredo, que eu sou muito simples, gosto de coisas simples, adoro um arroz, feijão e ovo frito, bem simplesinho, gostoso, pra mim, assim, bate com muita comida. Mas eu tenho uma coisa, se eu chegar na casa da pessoa e eu ver o fogão sujo ou pia suja, eu não consigo comer. Não consigo comer, não consigo tomar copo d'água, porque eu acho que são coisas essenciais, né? Sim. Você acordar, arrumar sua cama, você cozinhar, limpar o seu fogão, você sempre que sujar uma loucinha, lavar, colocar ali no escorredor. Eu acho que isso ordem, né? É ordem, né, Tati? Sim. Mas é interessante que o Feng Shui trabalha isso. Sim, e ele te traz o porquê. Então, isso é muito interessante. Bom, Tati, vamos para uma próxima pergunta. Essa já mexe um pouco com a mente do pessoal que fala de prosperidade, tá? Existe relação entre o Feng Shui e prosperidade financeira? Essa é uma curiosidade de muita gente. Total, principalmente porque lembra que eu falei lá no começo que o Feng Shui, a gente mapeia 9 áreas da vida. E a prosperidade é uma delas. Né? Então, o que a gente mapeia no Feng Shui? Trabalho, amigos, sabedoria, saúde, família, criatividade, sucesso, prosperidade, tá? Então, é totalmente ligado. E a gente tem questões dentro da casa que afetam essa prosperidade. Uma delas é o fogão. Que legal, não? Né? Então, mas temos várias outras questões, banheiro, tudo, né? Que estão 100% ligado, tá, Joel? É uma das áreas que o
Feng Shui cuida e é, inclusive, a área que o pessoal mais procura. Que legal, que bacana. Você já teve algum projeto ou um cliente que as mudanças trouxeram resultados surpreendentes? Que você fala assim, esse tava ali num estado que assim era lastimável, prosperidade, harmonia do lar, e a gente fez ali e o negócio fluiu, mudou. Eu acho assim, ó, que todo cliente sempre traz alguma questão bem resolvida depois. Eu acho que traz clareza, né? Mas assim, já tive cliente que tinha problemas de saúde recorrentes e a gente foi ver, ele tinha um banheiro na saúde. Curou, parou. Estabilizou, parou. Olha que interessante. Que tinha fogão com boca sem funcionar, que tinha 2 fogões na casa. Então, assim, então, relacionado à questão de prosperidade, já tive depoimentos de cliente que melhorou muito o relacionamento, assim, fazendo intervenções de decoração mesmo, sabe? No quarto do casal. Olha, que legal. Já tive muito relato, assim, de cliente, a questão que eu te falei, de que tinha o hábito de entrar pela porta da garagem, ou pela porta de serviço, e começou a usar a porta de entrada, e eles relataram as mudanças que aconteceram com eles. E assim, mas o que eu acho que o pessoal mais me traz é quando a gente arruma a posição da pessoa na mesa de trabalho, na mesa de jantar, que é quando a gente traz a pessoa para a posição de comando dentro da casa, isso todo mundo comenta, sabe? Que sente essa conexão maior ali com o trabalho, a produtividade, né, Tati? Até com a família, né? E a bagunça, né, gente? Isso é uma questão que todo mundo fala, assim, quando a gente começa a pegar no pé, fala assim, nossa, não, realmente, quando eu comecei a organizar, eu comecei a sentir que as coisas andaram. É verdade. Eu gosto, né? Desde criança eu sempre fui da organização, da limpeza. Eu sempre acreditei muito em ambientes limpos e organizados, né? E aí a gente vai aprimorando, né, Tati? Agora o Feng Shui chegando aí, para dando mais ferramentas. Então a gente vai conectando melhor aí com a família, trabalho, lar, né? E profissão. Agora nós vamos para o último bloco. Ai, meu Deus, tá chegando ao fim esse bate-papo tão gostoso, Tati. Que pena, é uma delícia mesmo. Nossa, mas lá na frente a gente volta para trazer mais novidades, mais dicas. Mas antes a gente vai para o último bloco. A gente tem mais algumas 3 perguntinhas aí do pessoal. Legal. E a gente tem um bate-bola também, tá? Joia, vamos lá. Tati, agora são perguntas mais voltadas para os clientes que estão no mercado imobiliário nesse momento, vendendo, comprando, reformando, para que a gente possa entender como que o design mais o Feng Shui pode impactar de forma direta nessas realidades, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para você agora é: um bom design de interiores aliado ao Feng Shui pode valorizar a percepção do imóvel para a venda ou locação? Com toda certeza. Por quê? Porque um bom designer de interiores, ele já vai valorizar, né? E um design com o Feng Shui, onde já está tudo pensado estrategicamente para o seu imóvel ou para o imóvel de quem vai adquirir, ele vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque a pessoa ela vai entrar no imóvel, ela já vai se sentir bem, ela já vai se sentir pertencida àquele espaço. Né? Então, isso assim, é super importante as pessoas começarem a juntar uma coisa com a outra. Sim. Né? Porque você, além de trazer um design bonito, e não precisa nem ser com móveis, porque às vezes uma casa vazia, mas com alguns detalhes que a gente coloca pensado no Feng Shui, ele vai trazer outra sensação para a pessoa que vai entrar nele, né? E tem uma coisa muito interessante, ele vai atrair o comprador certo, atrair o morador certo e não o curioso. Sim. Porque tem o curioso, né? Tem aquele que, fim de semana, vamos visitar a casa. Não, ele vai atrair as pessoas que realmente querem se conectar com aquele ambiente. E essa questão do vídeo imobiliário, aqui na imobiliária, né? A imobiliária tem 5 anos, mas eu já tenho uma experiência de 12, formal ou informal no mercado.
E a gente sempre bateu muito forte nessa questão dos tour virtual, dos vídeos mostrando a potencialização da casa, o que ela vai oferecer para a família. Então, o seu trabalho ele é maravilhoso, porque nós temos os vendedores, que nós possamos dar essa assistência. Olha, eu tenho a Tati, eu acho que a sua casa, você precisa melhorar isso, você precisa fazer aquilo, para que a gente possa atrair o comprador certo. Eu sempre falo, se tem um imóvel vendendo, tem o cliente certo para ele. Não importa se o imóvel custa 200, 300, 3 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões. Não importa o valor, a localização do imóvel. Sempre vai ter alguém que vai ser aquele comprador específico, aquela família para aquele lar. E o Feng Shui, ele vai fazer essa ponte, essa junção, né? Então, ele vai trazer, vai unir a pessoa, a família, com aquele imóvel. Né? Isso então, é bem eles legal, vão se atrair, porque o cliente nos procura para vender. Nós pegamos a sua assessoria, levamos lá, vamos ver como que a casa pode atrair melhor o comprador para aquela casa. Então, assim, é sensacional, e né? até o comprar, até né, o Ju? comprar. O cliente quer comprar uma casa. Qual casa vai se adequar melhor para aquela família? E a gente ali na análise já fala, ó, essa aqui se vai ter tal problema, é fácil de resolver, ok. Essa aqui é difícil de resolver, vai ter que fazer reformona. Então, sim, essa análise, essa junção, eu acho que é muito importantíssima, válida. Né? Próxima pergunta. Hoje o comprador procura apenas beleza ou busca também conforto e sensação de bem-estar, Tati? Eu acho que assim, ó, beleza para mim é relativa, porque o que é bonito para mim é diferente para você, é diferente para outro, né? Então, as pessoas, a gente está nesse rumo, elas querem aconchego, né? Então a pessoa ela quer se sentir ali, estou em casa. Não é, na verdade não é em casa, né? Estou no meu lar, porque casa é casa, lar é lar. Então, com toda certeza, sim, as pessoas querem aconchego. E o aconchego, às vezes, né? O que é aconchegante para você não é para mim. Então eu falo, é aquilo que você falou, acho que todo mundo tem o seu lugar. Mas o que a gente vê mesmo, até pela procura grande do Feng Shui, é que as pessoas elas estão buscando aconchego e conexão. Aconchego e conexão, isso mesmo. É por isso que eu, no meu ver, né, como profissional, eu acho muito, muito eficaz e interessante, antes de gravar o vídeo para a publicação dessa casa, entender qual a melhor forma de apresentar essa casa. Porque é aí que vai ter a conexão do vídeo às pessoas, às famílias que falam, não, poxa, essa casa tem tudo a ver com a gente, vamos dar uma olhada. Às vezes tem tudo a ver, mas a geografia, a localização não ajuda. Mas assim, já é 90% da eficácia ali do encontro entre o novo lar e a família, né? Que eu acho que isso que é o mais importante. Eu vejo muita gente perdendo tempo no mercado. Eu vejo muita gente se frustrando no mercado. Então, eu acho que todas essas ferramentas, elas nos ajudam a conectar de uma forma mais nítida e eficaz, né? Porque nós não trabalhamos com números. Números é importante, é legal, eu gosto, quem não gosta, né? Mas trabalha com vida, né? Mais do que isso, é a conexão verdadeira daquela família com aquele lar. Você ter a sensação de ter realizado aquilo, né? Isso eu acho que não tem números que pague. E a maioria das pessoas, assim, às vezes ela juntou dinheiro para aquilo a vida inteira. Sim, né? Então, assim, é uma conquista, né? É muito sério, é muito importante, né? A gente tem que ter cuidado. Sim. Não pode pensar, é um negócio. Bem, é um negócio, mas assim, são vidas ali, né? Atrás dos números estão as vidas, sentimentos, emoções, legados, né? Todo mundo deixa legados, cria legados, né? Então, isso é muito importante. Para finalizar, infelizmente, o nosso round de perguntas, para quem está construindo ou reformando, qual orientações você considera indispensáveis desde o início do projeto? Uma boa análise de Feng Shui, tá? Porque quando a gente faz um projeto, seja ele do zero ou seja um projeto de reforma, uma boa análise de Feng Shui, ela vai, além de corrigir, né, de harmonizar todas essas áreas que eu te falei, ela vai evitar os aborrecimentos, né? Então, assim, com uma boa análise de Feng Shui, você vai atrair o quê? Bons prestadores de serviço, porque é uma coisa que dá dor de cabeça. Os imprevistos de obra. Então, quando a obra ela já começa vibrando ali organizadamente,
Tudo flui, tudo né? flui, né? Então, assim, uma boa análise é essencial. Então, eu recomendo, eu indico, procurem, sabe? Conheçam, porque as pessoas, quando elas descobrem o que tem ali na planta delas, elas se surpreendem. Sim. Né? E nisso a gente já organiza do zero. Tanto Muito um legal. projeto, uma casa do zero, um projeto do zero, quanto um projeto de reforma. Sim. Não precisa nem ser uma reforma grande, vou reformar um banheiro. Já faz a diferença, né, Tati? A gente já organiza um fogão já limpo já vai fazer a diferença. Gente, não vai comprar fogão, tá? Pessoal, não vão saindo comprar fogão, hein? A Tati falou que a prosperidade está no fogão, mas não precisa encher a sua casa de fogão. Não, se você nem só pode, limpar tá? o seu fogão, manter ele arrumadinho, limpinho, forno, tudo, já um bom começo, né, Não, Tati? já é tudo. Já é tudo, Já né? é tudo. Pega essa dica valiosa, hein, pessoal? Tati, vamos fazer um bate-bola aqui, perguntinhas e respostas, para que o pessoal realmente conheça a Tatiane Pontes Zampieri. Tatiana, gente, eu tenho Tatiana mal, eu falo o nome dela, eu amo ela, mas toda vez que eu vou falar é Tatiane. Mas todo mundo, viu, Ju? Ó, eu respondo. Então tá tudo certo. Então, Tati, quem mais é fácil, isso? né? Tati. Quem é a Tatiana Pontes Zampieres? Casa minimalista ou aconchegante? Aconchegante, com toda certeza. Ambiente favorito da casa? Aí eu gosto da área gourmet. Gosto do sofá também, da Gosta sala do de sofá? estar. Gosto de um filminho. Por que você gosta do gourmet e do sofá? Eu gosto do gourmet, não sei. Eu acho assim que eu me sinto muito bem lá. Eu acho que ele é alegre para mim, tá? E o sofá, eu adoro um filminho. Quando é difícil, né? Dá tempo de assistir, mas eu acho tão gostoso, sabe? Pegar uma cobertinha, relaxar ali, comer um filminho. Sim, com o marido junto? O marido, os melhor filhos, ainda. né? Depois que tem os filhos, fica difícil ficar só os com o marido, grandes, né? Eles já têm a vidinha deles, mas eu gosto desses dois ambientes. Muito bom. Uma cor que transmite paz para você, Tati? Verde. O verde. Olha que é a nossa cor, hein? Eu sou suspeita, assim, porque eu tenho que tomar cuidado. Para mim, tudo que eu escolho primeiro é verde. Você sabe que antes de ter a imobiliária, eu era muito colorida. Aí depois que nós fizemos a nossa identidade visual e tudo mais, então a gente ficou na paleta dos verdes e nudes. E assim, não consigo mais sair fora. Você olha meu closet, é tudo verde e nude. É difícil ter outra cor ali. Mas é gostoso. É uma cor que realmente traz paz, esperança, né? É aconchegante. É verdade. Um erro comum de decoração ao seu ver? Nossa, tem muitos, mas assim, um que para mim é muito assim forte é o excesso de cinza. Tá. Rapidinho, o que seria esse excesso de cinza, Tati? Bem para pessoa. Piso cinza, parede cinza, enfeite cinza, sofá cinza, tá o cinza. Ele é frio, né? Uma cor fria. Ele é muito frio. O cinza, porque ele é fácil de combinar, né, gente? Você para pensar, tudo combina com cinza. É verdade. Mas assim, tanto para o Feng Shui, até se você parar para ver assim a questão da neuroarquitetura, até da neurociência, o cinza, ele é uma cor, né, que ele te puxa para baixo, assim, é igual o preto, uma depressão, né? assim, né? Então, eu acho que atualmente, como o cinza teve aquele boom, é verdade. eu acho que ele foi, assim, falando, né, com toda certeza, um dos maiores problemas de decoração relacionados ao Feng Shui. Esse excesso, né? Bom, tudo que tem um excesso já não é legal, né? Da mesma forma, assim, também, se puser excesso de vermelho, tudo, mas é que como o cinza entrou muito em alta por um período, agora ele saiu, né? Sim. Mas como a gente teve esse boom. Verdade. Então, para mim, foi o maior erro de decoração. 3 palavras que definem um lar para Tatiana. Acolhimento, amor e aconchego. Bom, 3 palavras que resumem realmente um verdadeiro lar. Eu acho que para qualquer família, para qualquer pessoa. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio do podcast Café com Juliana Oliveira Imóveis. Ai, Tati, infelizmente acabou o nosso tempo, mas foi muito gostoso te receber aqui, tê-la nesse Café com Juliana Oliveira Imóveis, tudo que a gente
criou, falou, esse bate-papo. Eu espero que realmente hoje a gente tenha quebrado esse mito, né? Esse misticismo, né? Misticismo fala, né? Sobre a ferramenta Feng Shui. Eu também queria agradecer, Ju, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de você. E assim, a oportunidade, né, de mostrar para as pessoas mesmo, né, de trazer, assim, esse conhecimento, que é uma área que existe, que às vezes as pessoas nem sabem como ela funciona, né? É verdade. E de mostrar, assim, todo o benefício que a gente pode trazer, assim, para mim é um prazer trazer o Feng Shui para as pessoas e saber, assim, que um pouquinho do meu trabalho vai melhorar a vida de cada um. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia. Acho que a gente ficava horas aqui falando, né? É verdade, é verdade. Muito gostoso. Quando a gente fala de coisa boa, a gente não quer parar, né, não, Tati? Não. E é muito interessante, pessoal, porque nós que trabalhamos no universo imobiliário, seja em qual área for, o nosso trabalho se agrega porque nós transformamos vidas. Nós transformamos vidas através do mercado imobiliário, com compra, venda, assessoria imobiliária, jurídica, a questão do design de interiores, construção civil, arquitetura. Então, esse é um trabalho, né, Tati, que nós estamos relacionados diretamente na dor das famílias, Exatamente. né? As dores das famílias. Então, é o que nos faz querer estar sempre melhorando, aprendendo, conhecendo pessoas profissionais, criando conexões para que todo esse universo, que para muitos desconhecido, possa chegar até o lar de cada família. Sim, né? O que a gente quer trazer? O bem-estar, né? Que não tem nada assim mais gostoso do que você ver a pessoa realizada, com bem-estar, né? As famílias felizes, tudo tá muito gratificante. Sim, e para você que assistiu o nosso primeiro podcast, eu deixo o meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Tem muitas dicas de ouro aí e que vocês salvem, deixe like, compartilha e não perca o próximo episódio, que nós já temos outra figura maravilhosa que vai estar aqui com a gente, que é o marido da Tati, que é o Fábio Zampieri. Gente, ele é engenheiro, constrói casas em condomínio, especialista, maravilhoso. Não perca que o próximo nós vamos estar batendo um papo, tomando um café com ele para trazer as melhores dicas para você que quer construir aqui na cidade de Itatiba ou na região. Tchau, tchau, pessoal!